Quarta-feira, 5 de julho. Pandemia e crise. Embraer registra prejuízo de quase 3 bilhões de reais no primeiro semestre. São Sebastião libera 100% de ocupação de turistas em hotéis e pousadas. Em São José dos Campos, as transferências para escolas municipais só podem ser feitas com a retomada das aulas. E no Dia dos Pais, a compra pela internet ganha a preferência dos consumidores. Muito boa tarde, o Band Cidade, primeira edição, começa agora. A pandemia afetou os negócios da Embraer e as receitas do primeiro semestre de 2020 caíram pela metade em comparação ao mesmo período do ano passado. O prejuízo é de quase 3 bilhões de reais. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Marvin Pinho. Olá, Marvin, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. A Embraer registrou um prejuízo líquido de 2 bilhões 950 milhões de reais no primeiro semestre do ano. De acordo com o balanço financeiro do segundo trimestre divulgado pela empresa, o prejuízo líquido foi de 1 bilhão 680 milhões de reais. Esse número representa uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 6 primeiros meses de 2020, foram entregues 9 jatos comerciais e 22 executivos. No mesmo período de 2019, foram 37 jatos comerciais e 36 executivos. Ainda segundo a Embraer, os impactos da pandemia e a paralisação no começo do ano para concluir as negociações com a Boeing afetaram principalmente a aviação comercial, com uma queda de 75% na receita líquida da companhia. Em nota, a empresa afirmou ainda que as estimativas financeiras de entregas para 2020 permanecem suspensas por causa das incertezas da pandemia. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Agora vamos falar da Covid-19, pois mais de 19.300 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no Vale do Paraíba. 11.500 já se recuperaram da doença. O número de mortos pela pandemia chega a 623. Entre os municípios que confirmaram mortes ontem estão Caçapava, que divulgou a 20ª vítima, e São Sebastião, que chega a 22 mortes pela Covid. Falando em São Sebastião, a partir de hoje estão liberados hotéis e pousadas com capacidade de ocupação em 100%. O anúncio foi feito ontem à noite, durante coletiva de imprensa da Prefeitura pelas redes sociais. As regras foram explicadas pela Niuara Tedesco, que integra o Comitê de Combate ao Coronavírus no município. Confira. Quando a gente fala em 100% da ocupação, são os apartamentos, tá? Então, evitem vocês lotarem os apartamentos de vocês. Então, se possível, recebam casais ou no máximo 3 pessoas por apartamento, mesmo porque muitos de nós não temos uma estrutura grande, então você vai ter que pensar que você vai continuar reduzindo o número de mesas, vai continuar reduzindo o número de espreguiçadeiras, você não pode ter essa aglomeração dentro do hotel. O café da manhã continua no mesmo padrão, então ou empratado ou num buffet, que um único funcionário vai servir esse buffet, as pessoas não podem ter contato. O uso de máscaras obrigatório dentro dos hotéis também continua. A questão do álcool na porta dos hotéis, nas recepções e nas áreas comuns. Então isso não quer dizer, gente, que você pode funcionar e fazer festa e liberar salão de festas para fazer churrascos e etc. É apenas a ocupação dos quartos dos hotéis que vão poder ser liberados, mas continua se mantendo os protocolos. Já a Prefeitura de São José dos Campos sofreu mais uma derrota na Justiça. O TJ negou o recurso e manteve a cidade na fase laranja. A decisão é em caráter liminar e a Prefeitura diz que aguarda o julgamento do mérito. Enquanto isso, há municípios na região que adotam a fase vermelha do Plano São Paulo. É o caso de Queluz, com seus 13 mil habitantes. Vamos ao vivo até lá? A repórter Sandra Riva fala de Queluz e explica pra gente. Sandra, boa tarde. Por quanto tempo o município deve permanecer na fase vermelha, com quase tudo fechado, hein? Boa tarde.
Boa tarde para você também, Nicolini, e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Pois é, a fase vermelha aqui em Queluz deve permanecer pelo menos até os próximos 15 dias, de acordo com o decreto municipal. Essa medida foi tomada por conta do avanço da Covid-19, mas antes da gente falar sobre os números, rapidamente, vamos mostrar como é que está a fila do serviço essencial, que é o banco. Essa situação a gente vê desde a manhã, viu? A fila até que diminuiu um pouquinho, agora começou a ser colocado um distanciamento social entre as pessoas. A gente vê que as pessoas estão de máscara, sim, mas antes da gente começar a fazer essa entrada ao vivo, o pessoal estava bem juntinho mesmo, viu? Agora começou esse distanciamento social. Essa é uma das preocupações do município. Por que está acontecendo isso? O serviço essencial fechou, né? Aliás, somente o serviço essencial está aberto e o serviço não essencial, né? Como o comércio, as lojas estão fechadas. Porque olha só, no dia 13, aliás, do mês de junho, começou o primeiro caso de Covid-19 na cidade. De lá para cá, 156 casos foram confirmados, 126 pacientes estão recuperados, 27 em tratamento domiciliar, 3 em tratamento hospitalar. E o caso mais grave aí é de um homem de 30 anos que está em Cruzeiro, recebendo um atendimento na UTI. Por quê? Porque a cidade de Queluz não tem vagas para UTI, tem 4 respiradores. Então essa é a preocupação, porque aqui não tem realmente a estrutura para atender aí casos mais graves de Covid-19. A cidade, portanto, com 4 respiradores, sendo um respirador no Hospital Municipal, e a cidade disse para a gente, a secretária de Saúde, também o prefeito, que fizeram 600 testagens. 1.000 testes foram adquiridos para aplicar em profissionais da saúde, também servidores públicos, para tentar barrar esse avanço da Covid-19 aqui no município, viu, Nicolini? O povo precisa se conscientizar, Sandra. A gente acabou de ver uma idosa passando sem máscara atrás de você, infelizmente. Obrigado pelas informações. Boa tarde. O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que estava internado há 12 dias para tratamento da Covid-19, recebeu alta ontem num hospital na capital paulista. Por recomendação médica, ele segue por mais uma semana em tratamento domiciliar. Pelas redes sociais, o prefeito falou sobre o tratamento da doença. A gravação aconteceu logo que ele soube que teria alta. Veja um trecho. Eu posso dizer para vocês que eu passei momentos realmente difíceis. Momentos que a gente começa a sentir a dor de tanta gente. E por mais que a gente tente fazer todas as ações na nossa cidade como gestor, a gente ainda se sente pequeno por não conseguir ainda alcançar tudo que a gente gostaria de alcançar. A gente acaba sofrendo com as pessoas que já sofreram, com as famílias daquelas pessoas que foram, com a falta de sensibilidade de muita gente, com as pessoas que estão adoecendo hoje, no momento. E a prefeita de Ilhabela, Gracinha Ferreira, diagnosticada com Covid-19 por meio de um teste rápido no dia 23 do mês passado, realizou um segundo teste PCR e esse deu negativo para a doença. A informação foi divulgada ontem pela assessoria de imprensa da prefeitura. A chefe do executivo ainda apresenta sintomas de síndrome gripal e vai permanecer em isolamento de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Ela deve retomar as atividades presenciais ainda esta semana. Agora a gente muda de assunto aqui no Band Cidade, porque em Lorena, uma operação da Polícia Militar Ambiental resgatou animais domésticos em situação de maus tratos. Um absurdo. 4 pessoas foram detidas. Quem tem todos os detalhes é a Débora Pedroso. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. A Polícia Militar Ambiental chegou até essa propriedade que fica no bairro 3 Barras, em Lorena, depois de receber uma denúncia. No local, havia dezenas de animais em condições de maus tratos, eles não tinham alimentação, estavam magros e ali no curral também tinha até animais mortos. O dono dessa propriedade foi levado para a delegacia, vai responder pelo crime de maus tratos e foi multado em R$60 mil pela Polícia Ambiental. Quando a Polícia Ambiental estava a caminho da delegacia para levar essa ocorrência, também se deparou e deteve 3 pessoas, 3 homens, que também estavam transportando arma, porte ilegal de arma. Um homem estava num veículo, foi detido com arma e munições, e num outro veículo, 2 homens foram flagrados com espingarda, munições e também 2 cachorros que seriam usados na caça de animais silvestres. Todos os animais que foram resgatados foram encaminhados para instituições que cuidam desse tipo de ocorrência. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Débora. Em Guaratinguetá, um cliente agrediu funcionárias de uma padaria. Ele queria comer no estabelecimento, o que está proibido por causa da pandemia, né? Quem tem as informações é a Juliana Sever. Boa tarde, Nicolini. Um cliente agrediu fisicamente e verbalmente funcionárias de uma padaria após ser proibido de comer no local. O estabelecimento fica no bairro Santa Rita, em Guaratinguetá, e o caso aconteceu no último domingo, mas a ocorrência foi registrada nesta terça-feira pela proprietária e funcionárias do local. Segundo a proprietária, o homem chegou no estabelecimento por volta das 4 da tarde, solicitou um café e um lanche. Assim que foi entregue o pedido, o cliente abriu para comer no balcão, mas foi advertido de que não era permitido consumir no local. O homem se alterou e jogou o lanche no chão. Uma funcionária tentou explicar o que estavam seguindo o protocolo e ele partiu para cima dela. Uma segunda funcionária foi ajudar e ele disparou ofensas racistas. O homem foi contido quando um outro cliente interferiu. Ele deixou a padaria sem aguardar a chegada da PM. Até amanhã desta quarta-feira, ele não havia sido localizado. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Juliana Sever para o Band Cidade. Obrigado, Juliana. Olha, um carro capotou em um cruzamento no centro de Taubaté. Veja essas imagens que a gente separou. Olha o momento do acidente. Que absurdo. Por sorte, a motorista de 47 anos sofreu apenas ferimentos leves. O acidente foi no cruzamento da Barão da Pedra Negra com a rua Doutor Souza Alves, região central de Taubaté, na tarde de ontem. Por sorte, nada muito grave e passa bem a condutora do veículo que voou. Vamos agora com imagens ao vivo de São José dos Campos, na maior cidade da região metropolitana. Sol nesse início de tarde, faz 25 graus e olha, vai esquentando, hein? Amanhã 26, sexta 27, com madrugadas geladas. Um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias. Agora 1 da tarde, 1 minuto.